Antes de eu ser advogada, o que o Senhor fez? Ele me habilitou na palavra. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu não me importava. Não é que eu não me importava, não tinha preconceito, né? Mas eu não me importava. Eu me importava com quem? Com a minha família, com os meus filhos, com a minha casa. Queria morar num condomínio fechado, né? Quem quer morar num condomínio fechado, normalmente é porque quer, né, se revestir do mundo, das outras pessoas, dos irmãos. Eu queria morar num condomínio fechado. Então, eu me fechei. Pode sentar, né? Eu me fechei em mim mesma, né? Não fazia o mal para ninguém. Então, eu achava que eu era a boa. Quando eu fui fazer direito por quê? Porque eu queria ser uma tributarista de sucesso. Eu queria ganhar dinheiro, né? Porque tributarista, vocês sabem, ganha dinheiro, né? E eu queria ser uma tributarista de sucesso. Aí o Senhor me tirou do meu comodismo, da minha casa, fui fazer direito, achando que eu ia ganhar rios de dinheiro. Ainda vou, em nome de Jesus, né? Mas era a minha prioridade, era ganhar dinheiro com direito. E aí o Senhor me levou para uma faculdade, que era uma faculdade social, que se importava muito com social. Uma faculdade num mundo que eu não conhecia, pessoas diferentes, pessoas assim, tinham uma história de vida. Hoje eu estou conhecendo a história de vida de cada um. Teve até pedinte lá, que hoje está terminando o curso de Direito, está se formando no curso de Direito. Teve dona de casa que saiu de uma opressão, que saiu de violência e hoje está se formando advogada, né? Então, assim, tem histórias mil. Tem gente que sai lá, a faculdade fica ali no metrô Tiradentes. Tem gente que sai, da Armênia, aliás. Tem gente que sai de Poá para estudar. Grávida, com trombose na perna, pastora, bispa. Tem gente que sai para estudar na Armênia, vem de Poá, Suzano, grávida com trombose na perna. Exatamente. Exatamente. É mais. Trem, né? Pega trem, né? Aqueles trens maravilhosos lá de São Paulo, né? E assim, aí eu comecei a ficar envergonhada. Eu comecei a olhar para mim, eu falei assim, gente, que vida é essa que eu estou levando? Sabe? Era uma vida cômoda, era uma vida, né, privilegiada. Glória a Deus, eu sempre tive meus pais, né? Minha mãe está ali, né? Meu paizinho vai fazer 80 anos, né? Eu sempre tive os dois, eu sempre tive meus irmãos, eu sempre tive minha família, né? Então, por que se preocupar, não é? Por que a gente vai se preocupar? Aí Deus me colocou. Acho que ele fez que nem Jonas, colocou na boca, no estômago da baleia. E eu já tinha a formação, porque eu tive uns problemas na vida, e a gente, muitas vezes, só se volta para o Senhor quando a gente tem problema na vida. Eu já tinha ido para o Senhor, tinha feito escola de profetas, tinha feito estudo da palavra. Aí o Senhor falou, agora você está pronta para me servir. Agora você vai fazer uma faculdade de Direito, né? E primeiro habilitação na palavra, depois habilitação na lei. E eu descobri que o nosso direito é um direito romano. Ele é todinho baseado na Bíblia. Tanto que eu comprei um livro que chama Direito na Bíblia. E cada capítulo, cada livro da Bíblia, fala sobre um tipo de direito. Um fala sobre indenização, o outro fala sobre bolsa de estudo. Então, não dá para a gente dividir. Não dá. É palavra e direito. Amém? E eu queria agora, né, de uma forma simples, né, pedir para as meninas para apresentar um teatro, ver se a gente consegue representar o que a igreja é para o mundo, o que a igreja é. Porque hoje eu faço um trabalho com apenadas, com presas, né, mulheres vítimas, muitas vezes, a maioria das vezes, vítimas de violência. Aí isso que acabou colocando elas lá dentro da prisão. E é um trabalho de ressocialização. O artigo 11 da Lei de Execuções Penais fala que a igreja tem a responsabilidade de trabalhar na ressocialização das presas. Isso muita gente não sabe. Então, a igreja não está, a igreja está muito pouquinho lá dentro. E eu queria, através dessa oportunidade que a bispa me deu hoje, que é uma oportunidade ímpar, né, de chamar a igreja para fazer esse trabalho, chamar a igreja para estar ali, como Isaías 61. Para que o Senhor nos ungiu?
para pregar as boas novas da salvação. Amém? E voltando aqui, né, no nosso tema, que são mulheres encarceradas, que é o meu trabalho, um dos trabalhos que eu faço lá na faculdade, né? Porque, assim, para completar, o que acontece? Quando a gente faz aquilo que está no coração de Deus, Deus, Ele manda os recursos. Ele manda os recursos. Então, assim, Ele está mandando recursos. Eu estudei nessa faculdade, eu fiz Direito, né? Conquistei a OAB, assim, através de orações das meninas, das presas. Eu entrava lá, elas falavam assim, você vai ser minha advogada. Eu não tinha nem terminado o curso. Você vai ser minha advogada. Não, porque você vai pegar a minha causa. Né? E oravam. E queriam que eu... A única coisa que eu não fiz ainda foi comprar o anel de formatura, porque elas querem me ver com o anel de formatura. A advogada delas tem que ser chique. Não pode ser... E aí eu voltei para a faculdade para poder fazer um outro tipo de trabalho lá. O coordenador do curso de Direito, eu caí nas graças dele, como Esther caiu nas graças do rei, e ele me contratou para poder gerenciar o escritório jurídico da faculdade que estava começando. Quer dizer, esse projeto que eu estava fazendo sozinha, agora eu estou fazendo dentro da faculdade, com a utilização dos alunos, dos estagiários da faculdade e dos advogados que se formaram por lá. Então, quer dizer, Deus mandou o recurso para que eu continuasse fazendo o trabalho e para que esse trabalho aumentasse. E eu vou dar alguns números para vocês. Vai ser talvez seja um pouco cansativo, mas é necessário, por quê? Para a gente saber o porquê que a gente tem que continuar esse trabalho. Esse projeto, ele visa fazer a ressocialização, porque o julgamento delas já foi feito. Né? A gente tem que partir do princípio, elas já foram julgadas, elas já foram defendidas pelos seus defensores, advogados, né? E elas já estão pagando a pena. Acabou. A gente não tem mais que julgar, a gente não tem mais que condenar, agora a gente tem que ajudar elas a voltarem para o mundo. Amém? E alguns números, né, desse projeto. Bom, 67% das mulheres que estão lá, elas são negras. E a população brasileira, como nós sabemos, é 51%. De negros, é 51%. Desses 51%, 67% mulheres estão presas lá dentro, e são negras. A maioria é por envolvimento com o tráfico de drogas. Por que envolvimento com o tráfico de drogas? Porque é um crime econômico. Eu não vou justificar, né? Não tem que justificar, mas é um crime econômico. Então, na maioria das vezes, se envolve por causa do companheiro, se envolve por causa, às vezes, muitas não sabiam o que estavam carregando, o que estava indo junto, né? Algumas sabiam, mas para poder prover o sustento da família, elas acabaram carregando. Algumas mulas, né? Vocês sabem o que são mulas, são aquelas mulheres que carregam, às vezes, até dentro do seu corpo, as drogas. E aí cai no tráfico internacional de drogas, que é muito mais pesado. Né? Então, a maior parte é de crime de tráfico de drogas. Uma das informações do Departamento Nacional de Informações Penitenciárias, ele traz um número de 2014. Alguém se arrisca a dizer quantos presos nós temos no Brasil? Quanto vocês acham que nós temos de presos no Brasil? A nossa população já está no quase 200 milhões de habitantes, né? E a violência, né? Está todo mundo escutando aí, a violência está um caos, né? E quantos presos vocês acham assim? Alguém chuta, por favor, bispa. 1 milhão? Alguém dá um número diferente? Porque a sensação assim de violência é muito grande, né? São 579.781 presos. Só. Então, de uma população de quase 200 milhões de habitantes, nós temos 579.781 presos. Tá certo, o pessoal fala, está faltando cadeia, tem que construir mais cadeia, mas não é esse o fato. O problema é que nós não ressocializamos.
nós não temos pena de morte, né, na lei. Na lei, nós não temos pena de morte. Né? Então, a gente sabe que a pessoa vai pagar a sua pena, ela vai cumprir a sua pena e ela tem que sair de lá ressocializada. Ela tem que sair de lá transformada. Né? Mas qual é o trabalho que nós fazemos para isso? Nenhum. Dentre desse número, 37.380 são mulheres. Então, 579 mil e somente 37.380 são mulheres. Quer dizer, a mulher ela se envolve menos com crime ainda. Só que tem uma tragédia aqui, no meio do caminho. De 2000 a 2014, o aumento da população carcerária feminina foi de 567%, enquanto que a masculina subiu 220%. Então, tem uma disparidade aí. Né? Só que nós não temos políticas públicas, nós não sabemos o porquê, nós não vamos atrás, a gente só escuta o Datena, e o Datena fala, né? Mete a lenha em direitos humanos. Só que direitos humanos é quem está fazendo esse trabalho de ressocialização, de levantamento de dados, de buscar. Na verdade, direitos humanos, ele está defendendo a população, muito mais do que defendendo a pessoa que comete o crime, que está pagando, porque eu tenho que me falar, não é mais criminoso, está pagando, é apenado, não é mais criminoso, ele já deixou de ser criminoso, ele está pagando a pena dele. Então, o que os direitos humanos fazem? Vão lá e verificam as condições, porque, dependendo das condições, a pessoa vai sair pior do que ela entrou. Amém? E o perfil é de mulheres jovens, com filhos, muitas responsáveis pelo sustento de suas famílias, aliada à baixa escolaridade e ao pertencimento das camadas sociais de desfavorecidos. Na grande maioria, são negras, o que nos impulsiona, né? No caso, nós criamos esse projeto porque nós temos um viés também voltado para a população negra, lá na faculdade. Né? E, ainda segundo esse relatório, e corroborando com o meu trabalho, meu TCC foi em cima dos aspectos jurídicos da ressocialização feminina. E o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o trabalho de campo na faculdade, nós vimos que o quê? Eu fui no presídio, comecei a ir no presídio feminino de Santana. Lá em Santana tem um Parque da Juventude. Muitos que são de São Paulo aqui não sabem que o Carandiru ele foi demolido. Mas ali atrás do Carandiru continua o presídio feminino. Lá no presídio feminino tem em torno de 2.500 mulheres presas. E ninguém sabe. Você passa, você vê o Parque da Juventude, muito lindo, muito maravilhoso. O Carandiru foi derrubado, mas esse contingente está ali atrás. Então, vamos fazer uma continha boba. Bom, e lá tem 1.200 vagas, tem 2.500 mulheres. Começa daí. Né? Mas vamos fazer uma continha boba. Vamos falar que cada uma tenha, no mínimo, 2 filhos. Quantas crianças estão aqui fora, sem o apoio da mãe, né? Muitas vezes cuidadas por irmãs maiores, né? Pelas irmãs mais velhas. E hoje eu quero também fazer uma homenagem para essas irmãs mais velhas, porque elas pegam essa carga, ou, às vezes, cuidada por avós, ou, muitas vezes, até sendo abrigadas pelo Estado. E a gente sabe que o abrigo do Estado não é um dos melhores. Né? Infelizmente, nós sabemos que, às vezes, até a violência que eles sofreram em casa, eles continuam sofrendo dentro do abrigo. Infelizmente. Né? Então, se a gente fizer uma continha boba, a gente fala, mas a violência está aumentando, a violência está aumentando. A gente não está aqui profetizando que essas crianças vão ser criminosas. Né? A igreja ela não tem esse papel. A igreja tem o papel de profetizar que vai melhorar. Só que, diante desse quadro, bispa, a gente vê alguma assim, coisa efetiva, alguma melhora efetiva para a violência? A gente não vê. Né? Então, é hora da gente começar. E assim, também tem um outro dado de Datena. Né? Eu gosto de usar o Datena como referência, porque muitos assistem e muitos compram as ideias do Datena. Né? Quando muitas pessoas vêm conversar comigo, né? Discurso de Datena,
Né? Pelo menos que você vá, que você veja realmente o que acontece na prática, para depois falar. Né? Então, o que acontece? O Datena fala, porque esses presos têm que trabalhar, esse povo tem que trabalhar. Só que, assim, eles querem trabalhar, eles querem estudar, eles pedem desesperadamente. Só que as empresas não querem estar lá dentro. Porque o que é passado é que são todos violentos, todas violentas, né, que tem rebelião, que tem, né, uma série de situações. Então, as empresas não querem estar lá dentro. E as empresas elas têm um benefício enorme para estarem lá. Elas pagam, acho que foram 2/3 do salário mínimo. Elas não pagam INSS, elas não pagam fundo de garantia, né? E ainda tem uma produtividade muito maior. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, aquela mulherada trabalha. Mas trabalha mesmo, trabalha muito mais do que a gente aqui fora. Né? Às vezes não tem nem final de semana direito, não tem nem sábado, faz hora extra. Né? Então, o que falta realmente é o nosso envolvimento. É o envolvimento da sociedade, é o envolvimento das empresas, é o envolvimento das igrejas, é o envolvimento dos advogados. Nessa fase, normalmente, o preso não tem advogado. Não tem. O advogado ele vai até a parte que ele pode tirar o dinheiro da família. Né? A parte que ele pode tirar o dinheiro da família, ele vai e ele pega. Quando chega nessa fase, não tem mais o advogado, abandona. Muitos abandonam a causa, né? Muitos nem aparecem nos presídios para poder saber se tem alguma demanda. Né? Então, nessa fase, não tem advogado. Né? E elas sonham em fazer faculdade, muitas de serviço social, é o que elas mais pedem, faculdade de serviço social. Por quê? Porque elas querem reverter, olha só, né? Enquanto a gente quer se vingar, elas querem reverter o sofrimento para poder ajudar o próximo. Sabe, isso, eu entrei lá dentro para poder ensinar, para evangelizar, mas eu saí lá de dentro, eu saio, né? Toda vez que eu vou, eu saio assim, com uma lição de vida, com uma lição de casa, que não tem preço. Amém? Então, eu precisava dar esses números para vocês, né? E fora assim, hoje, aqui em São Paulo, nós temos assim, hoje aqui em São Paulo é a vitrine do mundo. Então, quando eles mandam os organismos de direitos humanos lá de fora, do exterior, eles mandam vir aqui em São Paulo. Né? E em algumas penitenciárias, alguns modelos. Mas se você for para o resto do país, olha, eu não sei se vocês souberam daquele caso que aconteceu com aquela menor de idade, que ficou presa com 15 homens e foi violentada por 15 homens no Pará. Não sei se alguém ficou sabendo desse caso. É comum, não é uma exceção, é comum. No Pará acontece isso. Né, uma menor de idade presa com 15 homens, né, violentada por 15 homens, e, pasmem, a promotora é mulher, a juíza é mulher, e a governadora é mulher. Então, o que nós estamos fazendo conosco? Porque cada vez que eu permito, né, que eu deixo uma notícia dessa cair no esquecimento, que eu não vou atrás, nós estamos fazendo isso conosco, com nós mulheres. Né? A violência que tem acontecido. Eu tenho casos assim, de meninas, né, que eu fui entrevistar lá dentro, né, que eu fui conversar lá dentro. Aí eu perguntei, poxa, mas e aí? Né, que eu sempre gosto de saber quando elas voltarem para casa. Porque depois, a volta é mais importante. Né? Quem vai receber? Aí eu perguntei, e a sua mãe? Ah, minha mãe, começou a falar da mãe dela, minha mãe também é evangélica, minha mãe é assim, minha mãe é assado. Aí e o seu pai? Eu pensei que eu ia tomar um soco no meio da cara. A menina fechou a cara para mim, ela falou assim, meu pai, eu não quero nem saber dele, eu não quero nem saber. Meu pai me estuprou quando eu tinha 8 anos, e a minha irmã quando ela tinha 11 anos. Falar o quê para uma mulher dessa? E hoje ela está ali dentro, pagando por um crime. Normalmente, eu nunca nem pergunto o crime, só se eu vou cuidar do caso. Porque não importa, já está pagando. Né? Para que eu vou querer saber qual foi o crime, por que está ali? Não, está pagando, está se ressocializando, está participando dos cultos, está participando do evangelismo.
né? Normalmente, quando me chamava de canto, eu ali venho. A outra também foi violentada, né? Não contou para os pais. E assim, quem ajudou ela foi o professor dela, um professor de fora, né? Então, assim, a gente vê que a violência ela vai passando pela vida dessas mulheres em fases diferentes. Então, na infância, né, foi violentada, ou não teve pai, ou não teve mãe, ou foi para o abrigo, porque tem casos de violência sexual no abrigo também, nos abrigos de São Paulo. Meu filho já trabalhou em albergue, né, em abrigo, e ele falava, até, eu estou com um caso ali, que a Bispa, ela meio que se assustou, né, Bispa? Mas não... Eu estou com um caso aqui, isso aqui é a execução de uma pessoa. O criminal dela... Eu vou colocar aqui. O criminal, são duas fases. É a primeira fase, que é a fase do julgamento, e depois a fase da execução, né? E essa menina, a pena dela foi de 4 anos e alguns meses, tal, né? E restou tudo isso que vocês viram aqui na minha mão, né? E o que aconteceu? Por que eu trouxe esse processo para que vocês vissem? Porque a gente tem que mostrar a coisa real, né? Essa menina, ela foi presa, ela pagou a sua pena, ela trabalhou todo o período da pena dela, todo o período ela trabalhou. Só em alguns 4 anos e pouquinho ela pegou. 4 anos e acho que 11 meses, né? E ela trabalhou todo o período, porque ela sempre foi uma boa funcionária. Aliás, as minhas assistidas lá, eu tenho o maior orgulho de falar delas, né? Eu vou na vara da execução, olha, essa daqui pode confiar, né? Eu avalizo, né? Porque são pessoas que realmente trabalham, se esforçam, têm família. E essa aqui, o que aconteceu? Foram tantos erros no processo dela, que restou isso aqui, né? Um dos erros foi assim, o cartório errou na grafia do advogado dela, na grafia do nome. Ele não recebeu a publicação, perdeu o prazo, não foi ver que ela tinha entrado num processo de sindicância, não foi ver, né? Mas errou na grafia. Aí passou um tempo, eu falei assim, vou pegar, né? Tirei a minha OAB, fui aprovada, graças às orações das minhas amigas, né? E, glória a Deus, eu falei, agora eu vou pegar teu caso. Peguei o caso, aí fui olhar, né, lá parado por conta da grafia do advogado que foi errada. Aí conversei com o advogado, que eu conhecia ele, eu falei, subestabelece para mim, passa para mim que eu quero fazer esse caso. Ele prontamente me subestabeleceu, comecei a fazer o caso. Mais uma vez, erraram na grafia do meu nome. Só que, assim, normalmente eu faço diferente, né? Eu vou, mesmo que eu não tenha recebido publicação, eu vou no fórum, eu pego todos os processos que eu tenho e olho. Aí eu olhei, tinha movimento. Aí eu liguei para a OAB, muito brava, né? Liguei para a OAB, por que eu não fui comunicada? Por que eu não recebi publicação? Aí já me mandaram, olha, doutora, veio a grafia errada, não sei o quê, eu já juntei aqui, já reclamei, né? E depois passou, eu queria, assim, depois, quando começou a chegar no final o processo dela, ficou muito interessante. Porque o que acontece? A juíza começou a torcer por ela. A juíza, né? Foi o trabalhar de Deus, sabe? Você vê que é o trabalhar de Deus. Também eu pegava o processo, eu levava, eu orava. Eu pedia oração na igreja, né? Chegou num ponto aqui que a juíza deu uma carcada no promotor, uma não, 2, né? E aqui, quando foi na defesa da sindicância dela, olha, pelo exposto de rigor, eu prezo pela sua absolvição quanto à falta grave que lhe foi imputada. Sem prejuízo, restabeleço o regime semiaberto. Então, quer dizer,
foi absolvida da sindicância. Aí começou, né? E sindicância, dificilmente, né? A gente consegue defender um preso numa sindicância. Aí depois veio, né, a outra, a absolvição, fui intimada, grafia errada, mas eu consegui, por Deus, chegar no prazo, né? Aí, quando chegou no final, eu queria que vocês vissem essa sentença. Eu sei que está um pouquinho cansativo, gente, mas é uma coisa tão maravilhosa que eu não podia deixar de trazer para vocês. Olha, ela colocou, eu pedi a extinção da punibilidade. O que é você pedir a extinção da punibilidade? Muitas pessoas não sabem, mas o preso, quando ele é condenado, ele tem a pena privativa de liberdade e uma pena multa. Essa multa ela é financeira. Então, ele tem que sair de lá, ele tem que pagar uma multa financeira. Quando eu pedi a extinção da punibilidade dela, eu pedi para que o nome dela saísse limpo. E a juíza concedeu. Ela saiu com o nome limpo, liberado, tirou atestado de antecedentes, tirou RG, tirou tudo que tinha direito. Ainda falei para ela, corre, vai lá, minha filha, não perde a oportunidade, tira tudo que você tem direito. Tira tudo. O MP recorreu, porque o papel do MP é o contrário, né? O advogado defende, o MP acusa. O MP recorreu. Ministério Público recorreu, pediu, era primária, ele pediu exame criminológico. Sabe? Não, foi essa menina, eu vi assim, o céu e o inferno lutando pela vida dela. Quando chegou no final, a juíza só um minutinho, gente. Oficie-se, né, o estabelecimento prisional, solicitando a supressão da falta grave. Junte-se cópia dessa decisão ao roteiro de penas, servirá a cópia desse despacho como ofício e intimação do sentenciado, assim como a ordem de transferência, e expresso alvará de soltura com a extinção da punibilidade. O MP recorreu, eu defendi novamente, subiu para apelação. Na apelação, é uma turma de juízes, não é um juiz, é uma turma de juízes que nós chamamos de desembargadores. Saiu o resultado agora, ela ganhou por unanimidade. Glória a Deus. E é assim, né? A gente se sente, né, bispa? Eu fico muito emocionada, porque assim, essa vitória não é minha, essa vitória é do Senhor. Né? Eu não faço criminal. A minha especialidade é tributário, civil e tributário. Eu não faço, eu falo para todo mundo, eu não faço criminal. Mas, sabe, em tudo eu vi a mão de Deus falando, coloca isso, pede. Eu lembrava de um professor meu que ele falava assim, você pode pedir tudo,
Você só não pode fazer pedido impossível. Mas pede tudo, pede o mais para vir o menos. E aí ele vinha na minha cabeça. Eu fazendo a petição, ele vindo na minha cabeça. Então, é isso que eu vejo assim na minha vida. Eu me importei. Em algum momento eu me importei. Eu não tinha as ferramentas. Deus colocou na minha mão. Porque eu me importei. Assim como Esther. Né? Esther, em algum momento, ela sonhou, ela viu os sapatos, viu as bolsas, viu, né, aquele deslumbre. Ela pensou em desfrutar somente daquilo. E Mordecai chegou para ela e falou assim, olha, não pensa que você também não vai morrer. Não pensa que você não vai ter uma pessoa da tua família, de repente, dentro de um lugar daquele. Não pensa que, de repente, você não pode estar num lugar daquele, porque ali tem muita injustiça. Tem muita injustiça, bispa. Tem muita gente que está lá inocente. Então, a gente tem que se importar. Amém? É se importar. E é usar os teus talentos, porque Deus deu para cada uma de nós um talento diferente. Alguma coisa, em alguma coisa a gente é especial. Um é especial no pregar, outro é especial no escutar. Você dá o ouvido para uma pessoa dessa, gente, não tem explicação, não tem prazer maior. Amém? E assim, eu gostaria de saber se aqui, nessa tarde, tem alguém que já teve uma situação dessa em casa, tem alguém que tem, de repente, que está passando, né? Se você não quiser se expor, ou se você não quiser colocar, a gente se fala lá fora. A gente se fala no intervalo. Mas é muito importante a gente colocar isso. É muito importante você saber que um dia você precisou de um advogado, né? Quem é o nosso primeiro advogado? Jesus Cristo. Então, quando eu pego uma causa dessa, eu falo assim, Senhor, que eu possa te representar. Que eu possa, assim, desenvolver como você faria, como o Senhor faria. Não com a minha arrogância, com a minha jactância, com a minha certeza, com o meu aprendizado, porque, glória a Deus, foi um bom aprendizado, mas que eu não faça isso por mim, mas que eu faça isso pelo Senhor. Amém? Então, assim, essa tarde, né, o que eu queria deixar, assim, nesse breve tempo, eu espero ter respeitado, né, bispa, o tempo, está dentro do tempo, mas, assim, eu pensei que eu estava fazendo, quando eu comecei a fazer isso, eu pensei que eu estava fazendo para alguém. Eu não estava fazendo para ninguém, eu estava fazendo para mim. Eu estava fazendo para mim, eu estava fazendo para minha família, que hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho um filho restaurado, eu tenho um filho que foi usuário de drogas, eu tenho um filho que foi para o fundo do poço, a bispa sabe, né? E hoje ele tem 3 livros escritos. Hoje ele é um educador social. E aí eu podia falar, não, eu sou a melhor mãe do mundo, não. Eu sou uma mãe comum. Mas Deus, Ele... É muito difícil, gente, porque assim, parece que a vida da gente passa como um livro. Deus, Ele restituiu tudo que eu tinha perdido. Deus me deu de volta tudo que eu tinha perdido. E eu não mereço. Eu vou te falar uma coisa, eu faço esse trabalho, mas eu acho tão pouco. Eu queria fazer tanto mais, assim, pelo meu Deus, pelo meu Pai. Eu queria fazer muito mais. É por isso que toda vez que eu convoco uma pessoa para começar um trabalho desse, que a pessoa aceita o chamado, tem até um louvor que fala, eu aceito o meu chamado. Aceite o seu chamado, em nome de Jesus. Não enterre os seus talentos, sabe? Tem uma mulher lá naquele lugar que precisa de você. Tem uma mulher lá naquele lugar que precisa, de repente, do teu ouvido. Se você não sabe ministrar, mas vai escutar, vai ouvir, né? Fala assim, olha, só de você falar para ela, o teu filho mora perto da minha casa. Deixa comigo que eu vou dar uma olhadinha nele na escola. Eu vou na reunião dele, né? Eu vou levar ele no médico para você, né? E detalhe, essa moça aqui, ela tem 8 filhos. 8. A mãe dela faleceu com ela presa, ela não pôde ir no enterro da mãe dela. O marido
né, era dependente de drogas, estava internado com tuberculose, e os filhos dela estavam para ser albergados, um pouco antes dela sair. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está lá, está cuidando dos filhos dela, está cuidando da casa dela, com muita dificuldade, né, porque a casa dela pegou fogo ano passado. Essa vida é do Senhor. E o inimigo quer, mas ele não vai tocar. Ele não vai tocar porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que clama, tem uma igreja que visita, tem uma igreja que prega, tem uma igreja de cobertura, né, bispa? Amém. Gente, eu espero ter conseguido passar um pouco, né? Eu espero que eu tenha sensibilizado um pouco vocês para que, de repente, vocês saiam daqui, vocês vão correndo procurar um curso de capelania. Isso se a bispa não trouxer, porque se eu conheço ela, a cabecinha dela já está fervendo ali. Amém? Glória a Deus, gente. Olha, eu queria que vocês se levantassem. E que, nesse momento, nós levantássemos um clamor por cada uma dessas mulheres que ainda estão encarceradas. Amém? Você pode orar, bispa? Sabe, doutora Marilene, por que eu trouxe essa pequena, porque o tempo é pequeno, essa pequena palestra para cá? Porque, assim, a gente só dá importância para as coisas quando as coisas chegam na nossa casa. Tá, a presbítera Márcia ali, levanta a mão. Quanto tempo você teve que visitar teu filho no presídio de Marília? Quanto? Foram os piores 5 meses da vida da presbítera Márcia. Quem aqui dessa igreja lembra que orou pela presbítera Márcia e pelo filho dela? Que a gente chorava aqui nos cultos de oração. E a presbítera Márcia, eu lembro que eu sei de onde ela saiu, eu sei a história dela, e a gente sabe que uma mãe tem que passar ali nas revistas, que tem que ser virada do avesso, ela está até chorando. Então, alguém pode falar assim, bispa, por que você inventou isso? Por que você inventou o encontro de Esther? Porque foi o Senhor quem fez. E chamar de bispa. E a pastora, que é formada também no direito, eu fiz questão de trazer ela aqui justamente para isso. Para que ela trouxesse, eu não conversei muito com ela, mas ela entendeu direitinho. Ela trouxe aqui um testemunho de uma pessoa. Porque às vezes você pode falar, bispa, mas a pessoa matou, mas a pessoa roubou e tem que pagar, é verdade. Gálatas 6, tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas a palavra também diz que aquele que o buscar, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Então a gente pode ficar tranquilo que a pessoa está pagando aqui. Olha quanto processo tem aqui, ó. Levanta aqui. Olha aqui, ó. Isso é de uma pessoa que está sendo julgada, que foi julgada e pagou pela sua sentença. Mas o que Jesus veio nos ensinar é que existe o perdão. E todas as vezes que existiu o perdão, ninguém vai ser lançado fora. Amém? O Datena não entendeu isso, porque homem natural não pode entender de coisas espirituais, mas igreja espiritual pode entender de coisas espirituais. Por isso que essa vida aqui, ó, não deve mais nada, porque Jesus já morreu e ele já pagou o preço.